aulas até a aula passada, e hoje a gente vai começar na parte mais importante, que é a questão de testes de hipóteses. Deixa eu botar aqui a tela inteira. Compartilhar os. Botar para gravar, né? Vou botar para gravar, mas vou gravar só para mim. Eu acho que eu não vou botar mais no cigarro, não, porque a turma não está vindo assistir a aula. Veja, quem estiver faltando e achar que vai passar, eu já disse que eu tenho um sistema que eu vejo quem está presente em cada aula. E depois eu vou contabilizar tudo. Se tiver mais de 25% de falta, o cara está reprovado por falta, viu? Só para ficar ciente. Porque é uma coisa que antigamente eu não fazia isso, mas hoje em dia eu faço, sabe? Porque geralmente quem não vem não está acompanhando bem o curso. E às vezes. E às vezes fica esperando a ajuda de colega, né? Isso pode acontecer. Mas se depender de mim, mesmo que colega ajude, se tiver mais de 25% de falta, está reprovado por falta. Avisando previamente, para ninguém depois ficar triste, né? Professor, como o senhor sabe quem frequenta e quem não frequenta, que o senhor não Olha, faz chamada? eu Fica tenho, eu tenho, registrado? eu tenho um programa, viu? Ah, E ele sim. está aqui instalado junto com o meu sistema, que quando a pessoa entra, é anotado, junto com o meu Google Meet. Quando a pessoa entra, é anotada a hora que ele entrou. E quando sai, anota a hora que ele saiu. Cada pessoa. Ah, perfeito. Assim E é eu bom. Eu tinha essa dúvida de como o senhor ia saber quem tá entendendo? Porque o senhor e, não faz, né? e eu estou Mas falando perfeito. isso para vocês, sabe? Porque eu estou vendo que a frequência vem baixa já há mais de 2 semanas aí. Muita gente faltando. Aí eu estou alertando para o camarada ficar alerta, né? Pode falar, Dilma. Professor, mas não deixe de colocar as aulas lá, não. De vez em quando eu gosto de dar uma olhada para revisar alguma coisa. Tá certo. Tá bom. Ok. Eu vou colocar, até porque nosso curso é remoto, né? Diga, Vinícius. Se bem que a universidade retirou a opção da gente gravar as aulas pelo Google Meet. Eu acho que vocês sabem disso, né? O que eu estou fazendo aqui é gambiarra. Gravando por fora, depois eu jogo no meu Google, monto um link e envio. Mas Professor, a universidade há algum tempo parece que perdeu o compromisso de, de ajudar a educação. Diga, pode falar. professor, boa noite. Tá Boa conseguindo me noite. ouvir? Estou ouvindo. Eu não sei se isso é normal, mas essa frequência da turma está na maioria das matérias. Em Química, por exemplo, parece que tinha 70 alunos matriculados, por isso até que não tinha sala para comportar uma parada assim. Só É, que acho que se for muito que assistir aula deve ser umas 30 pessoas. Se for muito, acho que nem é. Matemática também, umas 15 pessoas, 14 por aí, que frequentam assim as aulas. veja, essa
esse curso, o último que a gente está dando, que é remoto, que no próximo período todas as disciplinas vão ser presenciais, né? Esse foi remoto para aproveitar e muita gente pagar essa disciplina, porque teve períodos que ficou muita gente atrasado, desblocado, né? Aí, por exemplo, eu tenho uma turma de 100 alunos, tranquilamente. E o que acontece? No presencial também, a gente começa uma turma com 60 alunos, no meio do curso para frente só vai 20 pessoas. Isso não é porque está no remoto, não. No presencial é a mesma coisa. A turma desiste pelo meio do caminho. Tá? Agora, tem as regras a serem cumpridas, né? E se a pessoa não cumprir, ter uma presença mínima no curso, acaba sendo reprovado por falta. Eu estou flexibilizando o máximo o curso, sabe por quê? Porque eu quero ensinar o básico para que o aluno saiba. Eu estou ciente que estatística não é o objetivo fim do curso de vocês. Vocês têm um curso de tecnologia, mas é bom conhecer os métodos estatísticos, é um complemento para sua vida profissional no futuro. Poucas pessoas dominam estatística. Aí eu estou dando básico e exigindo pouco, fazendo até prova em grupo, mas no futuro, essas alternativas que vocês estão tendo nem sempre vão conseguir. Nem sempre vai ser possível, né? Mas sim, eu vou já botar para gravar, vou botar para gravar agora. Bom, depois da gente acertar esses detalhes, né, do curso, a gente vai dar sequência à terceira unidade, que é a parte de inferência estatística. Nessa aula de hoje, a gente vai falar uma coisa muito importante, que é teste de hipótese. O que é teste de hipótese? Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma afirmação que eu faço sobre um determinado fenômeno, tá? E essa afirmação, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Como é que eu vou saber se essa afirmação a respeito desse fenômeno é verdadeira ou falsa? Eu só posso saber disso se eu obter uma amostra da população que eu estou investigando e, com base nessa amostra, eu vou tomar a decisão, tá? Se eu aceito a hipótese como verdadeira ou se eu refuto a hipótese e digo que ela é falsa. Então, quando a gente faz isso, a gente precisa primeiro estudar um fenômeno, tá? E depois de algum tempo de estudar o fenômeno, a gente elabora uma hipótese, tá? E essa hipótese, para ela ser aceita como verdadeira na comunidade científica, é preciso que ela seja testada e verificada. Por exemplo, um remédio qualquer que você compra numa farmácia, você só consegue comprar esse remédio numa farmácia se esse remédio for efetivamente testado em uma amostra e verificado que ele faz efeito. Se o remédio que é vendido não passa por esses procedimentos, ele não tem um aval, tá, da ciência para que ele seja aceito. Muitas vezes as pessoas fazem um tratamento sem ser verificado. Tá? Ninguém vai impedir isso, não é? Mas, para ser vendido, comercializado de forma prática, é preciso que seja verificado efetivamente. Tá? Então, vamos começar. A gente vai considerar alguns conceitos que são importantes. Primeiramente, população, que a gente já falou muito, né?
é um conjunto de indivíduos que tem uma característica de interesse, tá? Sobre o fenômeno que eu estou pesquisando, certo? Aí, o que é que eu vou fazer dessa população? Eu vou retirar uma amostra, que é só uma parte da população. Por que eu faço isso? Porque eu não consigo pesquisar a população inteira. Tá? Aí, eu vou, depois de eu obter essas amostras, eu vou calcular algumas estatísticas. Tá? Essas estatísticas é uma função, ela é calculada com base nos elementos da amostra. E tem duas medidas que são muito importantes para a gente. Uma que é a média, que a gente calcula quando a variável é contínua, resulta de medição. Outra é a proporção, que a gente calcula quando a variável é qualitativa, tá? E resulta de contagem. A gente conta quantas pessoas têm aquela característica. Essas duas medidas, elas são muito importantes, tá? E a gente calcula elas com base na amostra. Mas depois de calcular, a gente quer generalizar esses resultados dessas medidas. Não somente para a amostra, a gente quer generalizar para toda a população, tá? Então, a gente quer que essa média da amostra, a gente quer verificar se ela é válida como a média da população, que é a proporção da amostra, se ela é válida como a proporção da população. Quando eu faço isso, quando eu testo hipóteses sobre a média, sobre a proporção, aí eu estou efetivamente fazendo inferência e generalizando os resultados que eu obtive com base na amostra, tá? Então, esses parâmetros aqui são parâmetros da população e eles podem ser representados através de estatísticas da amostra, ok? Veja, um exemplo que eu vou dar aqui é o que vai permitir afirmar que a média da amostra serve para estimar a média da população. Ou seja, eu estou dizendo assim, ó, a média da população é igual à média da amostra. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou obter uma amostra de tamanho n pequeno, tá? Essa amostra vai ser retirada da minha variável, tá? Aí, com base nessa amostra, eu vou calcular a média da amostra. E essa amostra, a média da amostra vai servir para representar a média da população, tá? A ideia é essa, tá? Aí, veja, com a amostra da variável aleatória x, a gente calcula as estatísticas. Para generalizar essas estatísticas da amostra, é preciso considerar que a distribuição da variável x segue uma distribuição de probabilidade normal, onde os parâmetros de interesse, média, variância, são desconhecidos. Tá? Os parâmetros são desconhecidos e a gente quer usar e a gente quer estimar esses parâmetros, é pegar valores amostrais para servir como aproximação para os parâmetros da população. Tá? Então, olha, a variável x tem distribuição normal com média μ e variância sigma2. A gente viu na aula passada que as estatísticas calculadas com base na amostra têm essa distribuição de probabilidade aqui, ó. A média amostral tem distribuição normal com média μ e variância sigma2 sobre n. Isso aqui para populações infinitas e amostras grandes. Ou então, se a população for finita, pode ter essa distribuição aqui.
mas eu nem vou considerar essa distribuição aqui, eu só vou considerar essa daqui, que é mais geral. Observa que esse N grande aqui é o tamanho da população, quando ela é finita. Tá? E se a população tende ao infinito, esse número aqui, em cima, no numerador, vai ser muito grande. E no denominador também. De modo que o quociente entre dois números muito grandes vai ser aproximadamente 1. E se for 1, eu vou cair nessa situação aqui do lado. Tá? Ou seja, o caso mais geral é esse aqui. Tá? Isso aqui é só um caso particular. A gente vai se deter nesse curso somente nesses casos que são mais gerais. Essa é a distribuição amostral da média. É com base nela que a gente vai testar hipóteses. E é isso que eu vou falar nessa aula. Tá? Estou só conversando inicialmente, falando de onde vai sair essas coisas, que é a partir da distribuição amostral. Então, quando formos realizar inferência sobre uma população, vamos utilizar essa distribuição de probabilidade normal. Por isso que, na segunda unidade, eu falei tanto que em estatística clássica, tá? A inferência que a gente faz sempre se baseia nessa distribuição normal. E é importante eu saber utilizar a tabela da normal, calcular probabilidades sobre a distribuição normal. Essa terceira unidade vai ser muito baseada nessa distribuição normal. Tá? E para fazer a inferência, tá? A gente vai usar duas estratégias. Uma é calcular intervalo de confiança para os parâmetros da população. Por exemplo, um parâmetro é a média. Esse intervalo de confiança eu vou estabelecer um limite inferior e um limite superior, de modo que a média da população esteja dentro desse intervalo. E eu saiba dizer, por exemplo, com 95% de confiança, que esse intervalo, tá, contém, com grande probabilidade, a média da população. Tá? Porque, observa, eu calculo a média da amostra. A média da amostra é uma estimativa. Mas se eu puder dizer o intervalo de confiança da população está entre esses dois limites, com 95% de confiança, então eu estou dando uma afirmação adicional. Tá? É como se fosse um complemento. Eu dei a estimativa pontual, que foi a média da amostra, e dei uma estimativa intervalar, que é o intervalo de confiança para a média da população. Isso aqui a gente deve ver na próxima semana. Nessa semana, a minha preocupação é sobre testes de hipóteses. Tá? Testes de hipóteses sobre os parâmetros desconhecidos da população. Então, eu tenho um parâmetro, que pode ser a média da população também, e eu vou elaborar uma hipótese. Por exemplo, o tempo médio de viagem do aluno quando sai de casa para ir para a universidade, vamos dizer, de ônibus no transporte público, é menor ou igual a 50 minutos. Tá? Então, estou fazendo uma afirmação. O tempo médio dos alunos da UFPB para se deslocar até a universidade é menor ou igual a 50 minutos. Essa é uma afirmação, que ela pode ser aceita ou pode ser refutada. Tá? É diferente do intervalo de confiança, né?
Porque o intervalo de confiança, basicamente, vai ser um complemento para a estimação pontual, que é a média. Aí ele dá uma estimação intervalar. No teste de hipótese, uma afirmação é feita sobre o fenômeno que eu estou estudando. E eu vou retirar uma amostra da população para confirmar ou refutar essa afirmação que eu fiz, que é a minha hipótese. Tá certo? Então, hoje, a gente vai falar sobre os conceitos básicos sobre testes de hipóteses. Primeiro, a terminologia, como é que a gente vai fazer para montar uma hipótese que ela seja coerente. Tá? A gente vai falar de uma região que é chamada de região crítica. É uma região que a gente vai definir quando a gente vai rejeitar a hipótese elaborada, tá certo? Essa região crítica vai ser uma região que, se eu calcular a minha estatística e ela cair na região crítica, eu rejeito a hipótese que eu elaborei. A gente vai mostrar como é essa região. A gente vai falar dos erros que a gente pode cometer quando vai realizar um teste de hipótese, que é os erros tipo 1 e tipo 2. E eu digo, e seus tamanhos, ou seja, o tamanho que eu falo aqui é a probabilidade de cometer o erro tipo 1 e a probabilidade de cometer o erro tipo 2. Obviamente que, se me perguntar qual é a probabilidade que você quer para cometer o erro tipo 1 e tipo 2, eu vou responder 0, porque eu não quero cometer erro nenhum. Mas, às vezes, existe um erro que é passível de ser cometido. Aí, nesse caso, a gente tenta controlar esses erros para que ele seja muito pequeno. Tá? Aí tem uma função que a gente chama de função potência de um teste. Essa função é uma função que diz onde é que eu rejeito a hipótese nula com maior probabilidade ou menor. Talvez a gente chegue nela, não sei. Tá? E a gente vai comparar critérios para diferentes testes, critérios para comparar. Vamos definir critérios para comparar diferentes testes de hipótese. Mas vamos lá. Tá? Primeiramente, o que é uma hipótese estatística? Tá? Uma hipótese é uma afirmação que eu faço sobre o parâmetro de uma distribuição de probabilidade. E essa distribuição de probabilidade, ela representa uma variável aleatória. Tá? E essa variável aleatória, tá? Ela também está relacionada com o fenômeno pesquisado, que eu estou pesquisando, né? Então, basicamente, eu vou fazer uma afirmação sobre a média de uma população. Tá? Então, o que eu estou estudando, o fenômeno que eu estou estudando, é a variável dessa população. Tá? E qual é o parâmetro? É a média. Tá? Só que essa média segue uma distribuição de probabilidade. Tá? Então, o que é uma hipótese estatística? É uma afirmação que eu faço sobre o parâmetro, tá, de uma população, basicamente. Então, por exemplo, eu digo o tempo de deslocamento do aluno da UFPB de casa ou do trabalho até a universidade, o tempo médio é menor ou igual a 50 minutos. Tá certo? Então, essa é a afirmação que é feita.
E a gente vai testar essa afirmação perguntando para um aluno que mora no Valentina quanto tempo você gasta para chegar na universidade. Aí ele diz, 50 minutos eu passo esperando o ônibus. Vamos supor, é uma brincadeira, viu, gente? Professor, podia ser assim também, né? Por exemplo, 80% dos alunos gastam menos de 1 hora, né? Exato. Isso aí seria para proporção. Certo. Porque você falou uma proporção, 80%. Tá? E definiu um limite. Certo? Então, uma hipótese estatística é uma afirmação sobre a distribuição de probabilidade de pode ser uma ou mais variáveis aleatórias, ou seja, eu posso testar um vetor de variáveis aleatórias. Testar significa decidir pela aceitação ou rejeição dessa hipótese, com base em dados experimentais, que é a minha amostra. Tá certo? Vamos lá. Vamos confrontar duas hipóteses e utilizar uma amostra para decidir qual é a hipótese verdadeira. Na realidade, essas duas hipóteses que eu estou falando, elas se contrapõem. Tá? Se eu digo que a proporção é 80%, a hipótese alternativa é que a proporção é diferente de 80%. Se eu digo que o tempo médio é menor ou igual a 60 minutos, a hipótese alternativa é que o tempo médio é maior que 60 minutos. Tá? Então, essas hipóteses, elas são complementares e quando eu aceito uma, a outra automaticamente está refutada. Tá? Porque as duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Não existe interseção entre essas duas hipóteses. Tá certo? A decisão do teste de hipótese baseia-se na lógica, no raciocínio lógico. Tá? Por quê? Porque você vai decidir pelo que é mais provável de acontecer com base na amostra. Tá? Se você tem maior chance de demorar mais de 1 hora, a população, boa parte da população tem maior chance de demorar mais de 1 hora nesse deslocamento, isso significa que é mais provável, tá, que a hipótese seja rejeitada. Tá? Então, eu vou olhar o que é mais provável de acontecer de acordo com a lógica. Veja, você vai jogar na loteria, tá? Na Mega Sena. Aí você diz, eu vou gastar um dinheiro bom, vou jogar na Mega Sena. Vou gastar R$100 somente. Tá? Você que está vendo a pessoa gastando R$100, você aposta que ela ganha ou que ela perde nessa aposta da Mega Sena? Eu aposto que ela perde. Exatamente. Por quê? Porque as chances dela perder são muito grandes. É mais provável que ela perca. Então, essa decisão que eu tomo é baseado em raciocínio lógico que é fundamentado na probabilidade. Tá? A gente observa que uma chance de você ganhar na Mega Sena ela é bem pequena. Se você gastar R$100 ao invés de 7 ou 10, não muda muita coisa, não. Você aumenta um pouco a sua chance, mas
o risco de perder continua sendo imenso. Tá? Assim, se você vai testar uma hipótese que você chama nula, tá? A hipótese nula é a hipótese que você formulou. E a hipótese alternativa é a hipótese contrária à hipótese nula. Tá? A alternativa é a que você vai aceitar em caso de rejeição da hipótese nula. Aí vamos dizer, eu digo, a hipótese nula, que a média, por exemplo, da população é M0. E a hipótese alternativa é que a média é M1. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade da média ser M0 para a minha amostra e eu vou calcular a probabilidade da média ser M1 para a minha amostra. Se a probabilidade de M0 for maior que a probabilidade de M1, eu aceito a hipótese nula. Se a probabilidade de M0 for maior. Caso contrário, eu rejeito a hipótese nula e aceito a hipótese alternativa. Essa decisão ela é razoável, ela é lógica. Por quê? Porque eu não vou apostar no que é mais improvável de ocorrer. Tá? Se eu aposto no que tem menor chance de ocorrer, a grande probabilidade é de que eu perca essa aposta. Ok? São coisas bem lógicas. A ciência é montada em cima de formações lógicas. E, passo a passo, ela vai dando um passo e vai evoluindo. Tá? Essas são as ideias iniciais. Professor, não entendi não, professor, esse slide. Veja. Eu tenho duas hipóteses. Certo? Aí ele está falando assim, o parâmetro θ é igual a θ0. Ou então o parâmetro θ é igual a θ1. Essa hipótese aqui, ele está chamando de hipótese nula. Essa aqui é a alternativa. Tá? Só uma das duas é verdade. Tá? E você vai obter uma amostra de tamanho n para essa variável que você está avaliando, esse parâmetro. Tá? Aí você, com base nessa amostra, você pode calcular a probabilidade do parâmetro cθ0. E também, com base na mesma amostra, você pode calcular a probabilidade do parâmetro cθ1. Tá? Cθ1 significa ser diferente de θ0, é isso? Exato. Por exemplo, se a minha variável é normal, eu posso dizer que a média é 10, aqui, na hipótese nula. E a minha hipótese alternativa é que a média é 20. Tá? Ou vai ser 10 ou vai ser 20, vamos dizer assim. Aí eu posso pegar uma amostra de tamanho n e calcular a probabilidade, tá, dessa minha média ser 10. E eu, usando a distribuição normal. Aqui também eu posso pegar a minha amostra, a mesma amostra, e calcular a probabilidade da média ser 20, usando a distribuição normal. E eu vou ver qual é a probabilidade maior. Quem for a probabilidade maior, eu vou aceitar como verdadeiro. E a probabilidade menor, tá, vai refutar a hipótese alternativa. Por exemplo, se a probabilidade maior é que a média é 10, eu aceito H0 e rejeito o H1. Se a probabilidade maior é que a média é 20, eu rejeito
que a média é 10 e aceito que a média é 20. Tá? Então, a ideia é, eu tenho duas hipóteses e eu vou calcular probabilidades para essa hipótese ocorrer, de acordo com uma amostra que eu obtive da população. A amostra representa a população. Aí eu digo, essa amostra é mais provável de ter média 10 ou de ter média 20? O que for mais provável, eu vou aceitar como verdadeiro, como uma hipótese verdadeira. Entendeu? Ou ainda está complicado? Não, clareou mais. Com os exemplos a gente vai aprofundar, né? Vamos ver. Ó. Aí, ó, comparação da hipótese com a evidência empírica amostral. A minha hipótese é que a média é M0. E eu pego a amostra e calculo a média da amostra, que é a média amostral X barra. Tá? Aí a gente vai dizer, ó, a distância de M0 para X barra é grande ou é pequena? Se a distância for grande, é provável que a média não seja M0. Se a distância é pequena, é provável que a média seja M0. Ou seja, se os valores da amostra estão próximos da minha hipótese M0, então eu aceito a hipótese nula como sendo verdadeira. Tá? A minha hipótese nula, deixa eu copiar aqui. A minha hipótese nula dois pontos, esses 2 pontos está meio ruim. Está aqui o que eu queria. Ó. Vou dar um espaço, 2 pontos. A minha hipótese nula é que a média é X barra. Deixa eu baixar mais aqui um pouquinho. Pronto. Ok. Essa é a minha hipótese nula. Se a média da amostra, que representa, essa amostra representa a população, se ela está próximo do valor M0, o que foi que eu fiz, gente? Não tinha um valor M0 aqui? Eu tinha mudado de slide, ó. Pronto. Agora, mas já que eu parei para consertar, então vamos consertar, né? Ok. Se a minha hipótese nula é que a média é M0, tá? Se X barra está próximo de M0, então a gente aceita essa hipótese nula como verdadeira. Se a gente aceita, ela significa que eu não rejeito H0. Tá? Mas se os valores estão distantes, então a gente rejeita essa hipótese nula. Por isso que ela é chamada de H0. Tá? Isso, a gente usou a lógica para decidir. Tá?
eu vou olhar se está próximo ou se está distante para tomar a decisão. E como decidiremos se os valores são próximos ou distantes? A gente vai tomar essa decisão usando a distribuição amostral, que a gente estudou na aula passada. A distribuição amostral vai permitir que eu calcule essas probabilidades de x barra estar próximo do μ0. Tá? Na realidade, eu fiz uma modificação aqui mas ela não é verdadeira. A verdade era o slide anterior. Esse slide anterior tem a hipótese nula, mas esse aqui não tem. A gente só vai usar a lógica para decidir se está perto ou distante, usando a distribuição amostral. Tá? Até agora a gente não falou nada, só conversa, para boi dormir mesmo. Tá? Eu estou dizendo os fundamentos e agora eu vou dizer como elaborar as hipóteses que a gente vai testar. Tá? Uma hipótese a gente vai chamar de nula, e a outra vai ser alternativa, que vai ser um complemento a essa hipótese nula. Rotulamos de nula a hipótese que nega aquilo que a gente pensa que é verdade diante da amostra. Tá? Então, a minha hipótese nula, H0, ela é a negação daquilo que eu penso que é verdadeiro. Tá? Então, se eu tenho uma hipótese sobre um fenômeno, aí eu nego aquela hipótese e essa hipótese eu vou chamar ela de nula. É a hipótese que eu quero rejeitar, é H0. A hipótese alternativa, H1, é a hipótese que vai ser aceita em caso de rejeição da hipótese nula. Ok, gente? Ok. É isso. Como a gente vai elaborar. Tem alguns exemplos de hipóteses. Por exemplo, um medicamento diminui a taxa de colesterol, alivia a dor de cabeça. A eficiência de uma vacina no combate a uma doença. Comparar métodos de ensino ou então métodos de produção. Pesquisas eleitorais e de opinião. A gente pode formular hipóteses sobre tudo que a gente estiver pesquisando. Tá? Normalmente, quando você está fazendo uma pós-graduação, você vai analisar dados. E esses dados que você vai analisar, você está utilizando eles para verificar se uma hipótese que você tem, se ela é verdadeira ou se é falsa. Tá? Raramente você consegue fazer um mestrado sem testar hipóteses. Tá? Raramente. Normalmente, toda vez que você analisa alguns dados, tá? Você tem alguma hipótese, alguma afirmação feita a respeito da população de onde esses dados foram retirados. E você vai verificar, né, se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Tá? Então, a primeira coisa são essas hipóteses que a gente vai montar. Né? A gente vai dar uns exemplos melhores mais na frente, porque a gente está só falando dos fundamentos. Tá? Então, a gente quer testar a hipótese nula versus a hipótese alternativa. Tá? E a minha variável aleatória x segue uma distribuição normal.
Isso aqui foi retirada da minha população. A decisão que eu vou tomar é entre H0 e H1, vai ser baseada na amostra X1, X2, Xn, essa é a minha amostra, primeiro elemento, segundo, enésimo elemento da amostra, que foi retirado da variável x. Tá? Então, um teste ele vai ser uma regra que vai especificar qual é a decisão que eu vou tomar. Se eu opto pela hipótese nula ou pela hipótese alternativa. Essa hipótese ela vai ser tomada com base na amostra que eu tenho. Tá? Então, eu vou calcular a estatística, e essa estatística que eu calculei, ela vai poder cair em uma dessas duas regiões. Uma é a chamada de região crítica. Se a estatística cair na região crítica, tá, eu rejeito a hipótese nula. Por isso é chamada região crítica ou de rejeição. Tá? Se a minha estatística que eu calculei da minha amostra cair na região de aceitação, aí eu aceito a hipótese nula. Então, veja, um teste de hipótese, testar a hipótese é equivalente a definir a região crítica. Quando eu defino a região crítica, eu pego a minha amostra e eu digo, a amostra vai cair aonde? Aí ela ou cai na região crítica ou na região de aceitação. Se cai na região crítica, eu rejeito o H0. Se cai na região de aceitação, eu aceito o H0. Tá? Então, a gente está caminhando nos conceitos que a gente vai utilizar. Normalmente, os testes sobre a média da população Mi que a gente vai realizar são somente esses três. Ou eu digo que a média é igual a Mi0, versus a hipótese alternativa, que a média é maior que Mi0. Tá? Eu estou dizendo, ou é Mi0, se não for Mi0, vai ser maior do que Mi0. Esse é um teste que a gente chama de unilateral. Porque se ele não é Mi0, ele só vai caminhar no sentido de ser maior do que Mi0. Tá? E esse outro teste aqui, ó, a média é Mi0 versus a hipótese que a média é menor que Mi0. Esse teste também é unilateral. Por quê? Se eu rejeito a hipótese nula de que a média é Mi0, ele só vai caminhar no sentido de que a média tem valores menores do que Mi0. Tá? Esses dois testes são chamados de unilaterais. Mas pode acontecer que eu queira testar se a média é Mi0 e, como eu não desconfio que ela seja maior ou menor, ou seja, existe a possibilidade de ser maior ou menor, eu não sei nada sobre isso. Então, nesse caso, eu faço um teste bilateral. Ou seja, a média é diferente de Mi0. Tá? Porque pode ser diferente para mais, para ser maior que Mi0, ou pode ser diferente para menos, ser menor do que Mi0. Ok? Vamos continuar. Esses são os testes que a gente vai aprender sobre a média da população. A mesma coisa sobre a proporção da população. Tá? Ou a proporção da população é um P0, por exemplo, 0,80, ou a proporção é maior que P0. É um teste unilateral.
a hipótese alternativa vai só no sentido de ser maior que 0,80. Ou então, P é igual a P0 versus a hipótese de que P é menor que P0. Também é um teste unilateral. Se eu rejeito a hipótese nula, eu só vou caminhar no sentido de que a proporção seja menor do que P0. Tá? Ou seja, pode ser P igual a 0,80 versus P menor que 0,80. Ambos são unilaterais. Tá? Observe que eu só faço uma situação dessa, tá? Se eu tiver uma desconfiança de que o resultado tem que ser para valores maiores, ou então o resultado é para valores menores. Mas se eu não tiver nenhuma desconfiança nesse sentido ou nesse, eu coloco diferente. Aí o teste passa a ser bilateral. Porque ele pode rejeitar a hipótese nula para valores maiores ou menores. E eu não sei o que vai ocorrer. Se eu não desconfio de nada, eu coloco P diferente de P0 e o teste é bilateral. Tá? Os testes que a gente vai aprender nesse curso são esses aqui para a média e são esses aqui para a proporção. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Quando eu realizo um teste de hipótese, eu posso cometer dois tipos de erro. Ou um erro tipo 1, rejeitar H0 quando a hipótese H0 é verdadeira. Tá? Ou um erro tipo 2, aceitar H0 quando a hipótese H0 é falsa. E as probabilidades de cometer esses erros, a gente vai chamar de alfa e de beta. Veja, vamos lá. Eu vou fazer um quadro aqui e escrever: a realidade é desconhecida, eu não conheço. Mas a realidade pode ser que a hipótese nula seja verdadeira, ou que a hipótese nula seja falsa. Tá? Mas eu não conheço essa realidade. E eu vou tomar a decisão. A decisão pode ser aceitar a hipótese nula ou rejeitar a hipótese nula. Se eu rejeito a hipótese nula, eu estou aceitando a hipótese alternativa. Tá? Agora, veja, se eu aceito H0 no teste, eu realizo o teste, aceito H0, e a hipótese H0 é verdadeira, então eu tomei uma decisão correta. Tá? Ou seja, aceitar H0, dado que H0 é verdadeiro. Tá? Do mesmo jeito, se eu rejeito a hipótese nula e a hipótese nula é falsa, eu tomei uma decisão correta, rejeitar H0, dado que a hipótese H0 é falsa. Tá? Então, nesses dois casos, a decisão foi correta. Mas pode acontecer de eu aceitar H0 e a hipótese H0 ser falsa. Então, isso é um tipo de erro, que eu vou chamar de erro tipo 2. Mas eu posso também rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. Se eu rejeito a hipótese nula e ela for verdadeira, isso aqui vai ser um erro também. E a gente vai chamar de erro tipo 1. Tá? Veja, cada um desses erros pode ocorrer. E a gente vai calcular as probabilidades
desses erros ocorrer. Tá? Mas eu vou definir que o erro tipo 1, eu vou chamar a probabilidade de cometer o erro tipo 1, eu vou chamar de alfa, e a probabilidade de cometer o erro tipo 2, eu vou chamar de beta. Tá? Veja, se o erro tipo 1 é alfa, quando H0 é verdadeiro, ó, aqui e aqui. Se o erro tipo 1 é alfa, rejeitar H0 é alfa, a probabilidade de aceitar H0 vai ser 1 menos alfa. Porque eu só tenho duas alternativas quando H0 é verdadeira. Ou eu rejeito ou aceito. Se rejeitar tem probabilidade alfa, aceitar é o complementar. 1 menos alfa. Tá certo? E H0 ser falso, aqui, ó, ele pode ser falso e eu posso aceitar ou rejeitar. Se H0 é falso e eu digo que ela é verdadeira, eu aceito H0, eu chamo esse erro de beta. Mas se H0 é falso e eu rejeito, é uma decisão correta. E eu vou dizer que essa probabilidade vai ser 1 menos beta. É a decisão correta a tomar, que é 1 menos beta. Então, veja, tem muita... Esse jogo de teste de hipótese que eu estou passando para vocês, até o momento é um jogo de lógica. Eu defino as hipóteses, aceitar, rejeitar, a hipótese nula e a hipótese alternativa, e eu tenho uma realidade, e eu vou tomar as minhas decisões aqui. Tá? Esses erros aqui podem ocorrer, mas o que eu quero é que a probabilidade do erro ocorrer seja a menor possível. Ou seja, o meu interesse é que alfa e beta sejam pequenos. Alfa é a probabilidade do erro tipo 1 e beta é a probabilidade do erro tipo 2. Tá certo? Vamos ver. A probabilidade alfa de cometer o erro tipo 1, ele é um valor arbitrário. Tá? E a gente coloca o nome dele, a gente diz que esse alfa é o nível de significância do teste. Tá? Como esse erro alfa ele é muito grave, tá? Normalmente a gente vai querer que esses valores de alfa sejam pequenos, no máximo 10%. Tá? Mas, no geral, eu prefiro que o alfa seja 1 ou 5%, que são as probabilidades de cometer o erro tipo 1. Tá? Então, ó, se o alfa é a probabilidade de cometer o erro tipo 1, tá? A outra probabilidade beta de cometer o erro tipo 2, eu quero que ela também seja pequena. Tá? Essa probabilidade beta eu também quero que seja pequena. Mas, do jeito que eu controlo o erro tipo 1 aqui, quando eu controlo o erro tipo 1, o erro tipo 2 eu não consigo controlar. Tá? Então, ele vai ficar livre. Mas, já que ele vai ficar livre, ele pode assumir qualquer valor, até um valor alto. Tá? Por exemplo, probabilidade de cometer o erro tipo 2 beta ser igual a 25%. Um erro de tamanho 25% é um erro muito alto. Tá? E eu não quero que um erro seja alto. Tá? Mas esse erro tipo 2, a probabilidade do erro tipo 2 beta, eu consigo que ele fique menor.
Se o tamanho de amostra aumentar, quando N, o tamanho da amostra, cresce, a probabilidade do erro tipo 2 beta diminui. Tá? Então, eu vou usar uma estratégia para realizar o teste de hipótese, que é a seguinte: eu quero que os dois erros sejam pequenos, mas eu não consigo controlar os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou controlar o erro tipo 1 em um valor pequeno, a gente já vai ver como, e o erro tipo 2, eu vou determinar um tamanho de amostra que seja grande o suficiente para que a probabilidade do erro tipo 2 permaneça também pequena. Então, isso é uma estratégia montada para testar a hipótese. Toda essa estratégia que foi falada aqui, ela foi comprovada teoricamente. Vocês não estão vendo, eu só estou dizendo como é que faz. Tá? Mas existe a prova de que esse procedimento aqui é o melhor procedimento a seguir. Tá? Então, vamos fazer um resumo. Alfa é a probabilidade de eu aceitar a hipótese nula. Tá? Ó, eu vou dizer aqui, ó, e X pertence à região crítica S. Tá? Se pertence à região crítica, tá? Então eu rejeito H0. Só que a hipótese nula H0 é verdadeira. Tá? Então vamos repetir. Alfa é a probabilidade de eu rejeitar H0, porque caiu na região crítica, quando a hipótese H0 é verdadeira. Beta é a outra probabilidade. É a probabilidade, ó, caiu na região, fora da região crítica. Região crítica complementar. Então, eu aceito a hipótese H0. Tá? É a probabilidade de aceitar H0 quando H1 é verdadeiro. Também é um erro. Probabilidade do erro tipo 1, probabilidade do erro tipo 2. A relação entre esses dois erros ela é inversa. Quando o erro tipo 1 diminui, o erro tipo 2 aumenta. Só que eu quero que os dois sejam pequenos. Ou seja, quando alfa diminui, beta aumenta. Tá? Essas dificuldades, elas que eu falei aqui, da relação ser inversa entre os erros, elas são contornadas usando a convenção de controlar o erro tipo 1. Isto é, vamos estabelecer um valor pequeno para alfa, conveniente pequeno, e dentre os testes que têm probabilidade do erro tipo 1 menor ou igual a alfa, a gente vai escolher aquele que minimiza beta, o tamanho do erro tipo 2. Está anotando a estratégia? A gente vai fixar, a gente vai estabelecer um erro tipo 1 fixado alfa, e dentre todas as regiões críticas, todos os testes que satisfazem a probabilidade do erro tipo 1 ser menor ou igual a alfa, a gente vai procurar aquele que minimiza o tamanho do erro tipo 2. E esse aqui, em geral, é o que tem maior tamanho de amostra. Veja, a escolha do nível do teste é subjetiva.
tá? E depende do pesquisador, sendo que alfa igual a 0,05 e 0,01 são valores muito usados. Essas são as probabilidades de cometer o erro tipo 1, que a gente chama de nível de significância do teste. Tá? O erro tipo 1, a gente considera que é mais grave do que o erro tipo 2. Assim, as consequências de aceitar a hipótese nula quando ela é falsa são menos desastrosas que as de rejeitar H0 quando ela é verdadeira. Tá? Ou seja, eu estou dizendo para vocês que o erro tipo 1 é mais grave e o erro tipo 2 é menos grave. Por isso que a gente fixa o erro tipo 1 pequeno, a gente não deixa ele crescer porque ele é mais grave. Mas o erro tipo 2 a gente quer pequeno também. Mas se ele crescer, as consequências são menos desastrosas do que a do erro tipo 1. Tá? Essa importância do erro tipo 1 é usada para definir qual hipótese a gente vai chamar de nula, H0, dentre as duas hipóteses que estão sendo testadas. Aí eu vou dar um exemplo na área médica, que ele é muito importante. Por exemplo, a gente quer testar um tratamento que tem efeito colateral nocivo. Tá? E a gente vai considerar a hipótese nula a hipótese que o tratamento tem efeito nocivo. H0, o tratamento tem efeito nocivo, versus a hipótese alternativa é que o tratamento não tem efeito nocivo. Tá? Se o efeito é nocivo, então eu vou rejeitar o tratamento. Mas se ele não é, eu vou usar o tratamento. Tá? Então, veja, se a gente diz que a hipótese nula é que o tratamento tem efeito nocivo, tá? Aí o que é que seria o erro tipo 1? Tá? É rejeitar a hipótese que o tratamento tem efeito nocivo, quando, na verdade, ele tem. Ou seja, um tratamento que tem efeito nocivo, tá? E eu rejeito essa hipótese, eu digo que o tratamento pode ser aplicado porque ele não é nocivo, eu vou matar o paciente, nesse caso. Tá? Por isso que o erro tipo 1 é mais grave, porque mata o paciente. E o erro tipo 2? O erro tipo 2 é aceitar H0, quando, na realidade, ele não é. Veja, também é um erro grave, mas eu estou dizendo, eu estou aceitando que o tratamento tem efeito nocivo, mas ele não é nocivo. Se eu aceitei que ele é nocivo, eu não vou aplicar o tratamento e salvar uma pessoa, porque ele não é nocivo. Se eu aplicar, eu salvo uma pessoa. Mas esse tratamento não vai ser aplicado, porque o erro tipo 2 aceita que o tratamento é nocivo. Tá? O erro tipo 2 aceita que o tratamento é nocivo. Tá? Aí eu vou deixar de aplicar. É como se eu tivesse uma vacina, tá? Que resolve um problema de saúde pública
Mas a turma diz, não tome essa vacina, porque essa vacina vai lhe matar. Aí o que acontece? Um monte de gente não vai tomar a vacina, com medo de morrer. Tá? Mas esse erro não é tão grave, porque se ele não tomar essa vacina, ele pode, por exemplo, tomar outra, procurar outro tratamento médico, se tiver. Tá? Ele não impede, o erro tipo 2, ele não é tão grave, por quê? Porque você pode procurar outra alternativa de tratamento. E o erro tipo 1, ele é mais grave. Por quê? Porque você vai aplicar o tratamento e o tratamento pode lhe matar. Tá certo? Por isso que o erro tipo 1 é mais grave e o erro tipo 2 é menos grave. Qual é o melhor? Nenhum erro é bom, tá? E todos os dois erros são ruins. Mas a gente controla um, tá? Para que a chance dele ocorrer seja bem pequena e tenta minimizar o outro. A ideia é essa, quando a gente vai fazer um teste de hipótese. Então, gente, para você ver, tudo o que a gente está fazendo aqui tem decisões lógicas, amarradas. Tá? É pensar sobre o problema, o que é que eu faço sobre isso? Aí eu dou um passo, vou dando um passo mais para frente, até tomar a decisão. Tá? Evidentemente, as consequências de aceitar que o tratamento tem efeito nocivo, quando na verdade ele não tem, são menos sérias, porque a pessoa pode procurar outros tratamentos. Tá? Em geral, a prática de rotular como a hipótese nula aquela que nega aquilo que o experimentador pretende provar está de acordo com a orientação de considerar o erro tipo 1 como sendo o mais grave. Tá? Aí, veja, a escolha de um teste. A hipótese nula, uma droga não é eficaz para certos pacientes. E a hipótese alternativa, a droga é eficaz. Tá? A aceitação de H0 sendo falsa possibilita a busca de outros meios de tratamento, enquanto a rejeição de H0 sendo verdadeira tira a possibilidade de prosseguir com outras opções para os pacientes. Assim, é desejável controlar o erro tipo 1 alfa e mantê-lo pequeno. Tá? Então, a gente quer que alfa, a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, seja pequeno. E o erro tipo 2 seja minimizado, com o alfa controlado. O beta vai ser minimizado com o alfa controlado. E a gente vai seguir esses procedimentos. Primeiro, eu vou formular as hipóteses nula e alternativa. Tá? Depois, eu vou fixar o nível de significância alfa, que é a probabilidade de cometer o erro tipo 1, tá? E determinar a região crítica, onde eu vou rejeitar H0. Essa região crítica ela é baseada nesse nível de significância alfa. Tá? Terceiro, eu vou obter uma amostra e vou calcular a estatística do teste com base nessa amostra. Tá? E quarto, eu vou ver se esse ponto, a estatística do teste, caiu na região de aceitação ou na região de rejeição.
Ou seja, vou rejeitar ou aceitar H0 de acordo com a comparação entre o valor calculado e o valor crítico, que é o valor tabelado. Tá? Veja, agora a gente vai entrar na parte prática. Tá? Ou seja, a hipótese nula pode ser essa aqui e a hipótese alternativa é essa. O teste é bilateral. Quando o teste é bilateral, eu tenho essa região de aceitação aqui no centro e eu só vou rejeitar H0 se a minha estatística do teste cair longe do centro, cair nos extremos. Tá? Então, observe, se ele cair aqui, a distância para a minha hipótese é muito grande. Aí eu rejeito H0. Mas se ele cai aqui, então ele está próximo do centro. O meu centro é θ igual a θ0. Então, eu aceito H0. A ideia é essa. No teste bilateral, no teste unilateral à direita, θ igual a θ0 versus θ maior que θ0. Tá? E no teste unilateral à esquerda, θ igual a θ0 versus θ menor que θ0. Ok? Então, veja, um teste sobre a média da população Mi. Tá? A estatística do teste, de que a média é igual a Mi0, é essa estatística aqui, ó. X barra menos Mi, X barra vai ser a minha evidência empírica da amostra. Eu calculo X barra com base na amostra. E quem é Mi? O Mi é a minha hipótese, Mi0. Então, eu estou vendo essa distância entre o valor da amostra e o valor da hipótese, tá? Que vai ser ponderada, vai ser dividida por essa variância aqui, ó, que é o desvio padrão, sigma sobre raiz de n. Esse valor aqui ele está padronizando e eu vou chamar de z. Esse z vai seguir uma distribuição normal. Basicamente, eu estou padronizando essa distância entre a amostra, a média da amostra e a média da população. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, no teste bilateral, eu vou calcular o z. Se o z cair aqui, ele está longe do centro e eu rejeito H0. Se ele cair aqui, ele está perto do centro e eu aceito H0. Isso aqui no teste bilateral. No teste unilateral à direita, ó, média igual a Mi0 versus média maior que Mi0. Aí aqui, ó, eu só rejeito se a estatística Z cair aqui. Se ela cair aqui, eu aceito H0. Se cair em qualquer parte daqui, eu aceito que a média é Mi0. E aqui, unilateral à esquerda. A região crítica está aqui. Observa que essa região crítica tem tamanho alfa. É a probabilidade de cometer o erro tipo 1. Tá? Ou seja, aqui eu tenho a minha hipótese H0, e eu só rejeito essa hipótese se a estatística Z cair na região crítica. Quando ela cai na região crítica, ela está muito longe da minha hipótese, aí eu rejeito H0. Se ela cai dentro da região de aceitação, eu aceito. Tá? É só as ideias fundamentais, são essas daqui. Tá? Na realidade, essa primeira aula
sobre teste de hipóteses, é só para passar esses fundamentos. Eu pensei que eu tinha botado um exemplo aqui no final, mas é até melhor eu não ter colocado, porque a aula já está longa demais, tá? E a gente vai exercitar esses fundamentos que eu apresentei na quinta-feira. Aí a gente vai dar exemplos e resolver problemas. Aí vamos ver se tudo o que eu falei, tá, começa a fazer um pouco mais de sentido. Tá? Então, a gente vai concluir a aula por hoje, vai ser até aqui, tá certo, gente?